Da palavra e o tema vai ser chaves para a maturidade espiritual. Chaves para a maturidade espiritual. Queria pedir que você tomasse assento. Se quiser fazer xixi, vai logo, tá? Também, se você levantar agora, todo mundo sabe que você levantou fazer xixi, então aí já era, né? Mas a gente vai prestar atenção, a gente vai se concentrar. E são temas a partir de hoje, são temas chaves, são temas de aprofundamento, e a gente vai fazer várias correções de vocabulário, várias correções de fundamentação. Eu não dei o esboço para eles, eu vou falando aqui, eles vão procurando o versículo lá e vão colocando esses textos, mas a gente vai falar hoje sobre algo muito forte, muito relevante, mas que precisa ser consertado, em Atos 26, versos 16 a 20. Atos 26, versos 16 a 20. A gente vai ler esse texto e depois a gente vai orar e vamos explicar algumas coisas aqui bastante relevantes e fazer vários concertos de entendimento. É necessário, irmãos, aliás, eu vou deixar para falar isso depois, sobre a importância desse tempo que a gente tem quinta-feira. A gente estava conversando terça-feira, eu e Cláudio, lá no Colégio Ágape, e ele falou algumas coisas fortíssimas. E eu fiquei ouvindo, aí eu falei, cara, para você, esse entendimento seu, cara, quantos anos? Ele falou, rapaz, foi muito tempo para chegar a esse entendimento. Porque quando a ficha cai de vez. É como se você enxergou e ninguém desenxerga. Pode ser desobediente, mas não desenxerga. Enxergou, não desenxerga. E isso que a gente quer, que cada macro aqui seja um tempo de enxergar, que nunca mais desenxerga. Percebe? Então, que Deus nos ajude. Atos 26, versos 16 a 20, ele fala assim, Paulo está falando, Jesus está falando com Paulo, agora Paulo está contando em Atos 26 o que aconteceu em Atos 9. O texto do relato é assim, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O texto continua, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, olha só, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios. O que anunciou? Que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Vamos fechar nossos olhos e orar? Bendizemos o Teu nome, Pai, por esta noite estarmos aqui. Nós queremos pedir luz e revelação, entendimento espiritual, para que a Tua palavra ela reformate a nossa mente, a nossa vida, a nossa condução, nossa conduta. E em nome de Jesus pedimos luz e revelação para que tudo isso seja verdade, Pai. O Senhor, por favor, Senhor, detém toda desconcentração, toda distração e também toda dor súbita no corpo físico, em nome de Jesus, que assim haja uma eficácia do Teu poder para a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos vários textos bíblicos que tratam do tema da conversão e do arrependimento. No entanto, hoje em dia, nós temos problemas sérios com respeito à conversão de pessoas. Como eu dizia recente, um pastor falou comigo, eu fiquei bastante assim, estupefato, que ele disse que os seus colegas estavam dito que não sabiam mais como fazer, nas palavras dele, como fazer apelo. E ele me perguntou, na videira você faz apelo? Aí eu falei, não, a gente não apela não, a gente faz convite. Aí, não, tal, porque nem a palavra mais sabe qual é, se é convite, se é apelo. Eu falei, aí ele falou, não, a galera não faz mais convite não, porque a turma é assim, a pessoa chega na igreja e vai ficando. E vai ficando e pronto. Aí eu falei, e a ruptura? O sujeito está com um amante e ele, não, a partir de hoje eu vou quebrar esse... Não tem esse dia que ele disse, a partir de hoje eu não fumo maconha? Não tem esse dia que ele diz, a partir de hoje a minha vida é de Cristo? Aí eu falei, rapaz, interessante. E por que eu estou falando isso?
Queridos, é impressionante como é possível que as pessoas não tenham compreendido o que é a conversão. E hoje você tem muita gente na igreja que está presente, mas não é convertido. Porque não trabalhou, não entendeu, não compreendeu o que é a conversão e o arrependimento. E para piorar, tem gente que está dentro das comunidades cristãs que fala a seguinte frase: eu me converto todos os dias. Não ria que eu vou saber que foi você. 1, 2, 3... Não, pode rir. Mas é assim, o cara fala, eu me converto todos os dias. Baseado em que você se converte todos os dias? Como é possível você... Então não entendeu conversão. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nesse tema aqui, porque não é assim que funciona. Essas palavras, elas são claras, elas têm conceitos atrás e elas têm um chão de respaldo, não, de repercussão, de fruto e resultado. Essa palavra aqui que a gente leu, Paulo está falando que quando Deus apareceu para ele, a pessoa de Jesus, melhor dizendo, aparece para Paulo. Ele está lá em Atos 26, já tinha falado para rei Agripa, tudo, tá? Mas ele está falando de novo para o rei Agripa, está dando um discurso. E quando ele está contando a sua conversão, ele diz que Jesus apareceu para ele e disse, você vai aos gentios e você vai abrir os olhos. Opa, você que vai abrir ou eu? Jesus podia dizer, eu vou abrir os olhos. Não, você vai abrir os olhos. Olha que coisa. Você vai das trevas convertê-los à luz. Converter. Olha só, Jesus não disse você vai arrepender, nem vai... Como é que ele falou? Você vai converter. Está falando. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam... E aí ele fala, não fui desobediente à visão celestial, mas eu, quando entrei em Jerusalém, eu disse aos gentios que eles deveriam se arrepender e se emendar, porque o texto da ACF fala emendar, mas o texto que a gente leu fala se arrependerem e se converterem fazendo obras dignas de arrependimento. Surge aqui a definição de conversão. O que é a conversão? Só tem um texto no Novo Testamento, que é Atos 3,19, pode colocar, que fala as duas coisas ao mesmo tempo, e você precisa, por isso que eu não coloquei na tela nenhum esboço, para você ficar concentrado, porque é duas coisas, você vai olhar a tela, mas também você vai olhar a concentração. Não pegue o WhatsApp agora de jeito nenhum. Diz o texto, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Veja só o que tem na tela. Primeiro, um texto, porque Paulo está falando lá na frente da missão dele, mas agora vamos explicar isso aí direito. Jesus começa, com esse texto na tela, ele começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos porque chegou o reino. Não falou de converter-vos. Mas quando Pedro começa a pregar, ele fala, arrependam-se e convertam-se. Ele fala duas coisas. E essas duas coisas são diferentes. Diga, diferentes. E são diferentes, completamente diferentes. E ele diz que se você se arrepende e se converte, o pecado é cancelado. Então o efeito é real. Não estamos brincando. A palavra conversão, ela está ligada a praticamente uma mudança. Por exemplo, Atos 9:35, pode colocar na tela. Atos 9:35. Olha o que diz sobre as pessoas. Atos 9:35. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se, o quê? Converteram ao Senhor. Ou seja, pessoas que não conheciam o Senhor se converteram ao Senhor. Conversão, então, vamos lá pensando. Atos 11:21. Atos 11:21. Olha o que diz. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo o quê? Converteram. Então você está falando de quê? Pessoal no povão, todo mundo aqui, ele vai lá, ora, um bocado de gente, e aí ele se converte. Converte de quê? Vamos ver em Atos 14:15. Atos 14, verso 15. Olha só de que uma pessoa se converte. E dizendo, senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês. Por quê? Antes de continuar, ele tinha acabado de levantar um paralítico, nós estamos em Listra, e aí ele levanta o paralítico e o pessoal, os deuses vieram até nós, aí Júpiter, aí vai sacrificar, pega o boi para matar, ele rasga a roupa e fala, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Olha o que ele vai falar. Pode continuar? E anunciamos o Evangelho a vocês para que... Lê o resto para mim.
Agora ele já está dizendo de que se converte. De quê? Se convertam dessa idolatria, desse pecado, e se voltem para Deus. Destas coisas vãs ao Deus vivo. Então, conversão é movimento. Diga, movimento. Conversão é movimento. Conversão não é sentimento, é movimento. Se converta de para. Conversão é de para. Isto que é conversão. Mas, geralmente, a conversão ela está ligada, como nós vimos, ligada a quem se converte, a pessoa que se converte. Vamos ler ainda 1 Tessalonicenses 1,9, ainda na questão do se converter de. Se converter de. 1 Tessalonicenses 1,9, diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas destes lugares é Tessalônica, as pessoas de Tessalônica falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e aí vocês vão me ajudar a ler. E como, vai lá. Olha lá, a conversão é um movimento. Um movimento, deixar o ídolo e se voltar para Deus. A conversão não é chorar, a conversão não é vir à frente. Se uma pessoa se move à frente na hora que alguém chama, este movimento pode ser emoção também, mas pode ser conversão. Como é que sabe que é conversão? Se ele deixou alguma coisa condenada na palavra, idolatria, prostituição, deixou pecado e se movimentou em direção a Deus, isso se chama conversão. Tem nada a ver com sentimento, tem a ver com movimento. Agora, o que acontece quando há uma conversão? 2 Coríntios 3,16, ele vai colocar na tela. 2 Coríntios 3,16, está falando aqui dos judeus. Os judeus que resistem a Jesus, que não querem saber de Jesus, né? Quando chega... O texto diz, vamos ler todo mundo, já que o texto está todo na tela, pode ser? 1, 2, 3, já? O que está querendo dizer? O judeu, hoje, você vai perguntar, dizer ao judeu, Isaías 53, você fala para o judeu Isaías 53, tem um véu na mente dele. Esse véu significa que ele não entende, está ali diante dele, e você está falando, não, Jesus não é um Messias, coisa nenhuma, Jesus não sei o quê, Maria é uma prostituta, não sei o quê, não tem... E eles xingam, fala tudo assim para o judeu. Mas quando alguém se converte, o véu é tirado. Você observe, não existe véu nenhum. É um véu invisível. Portanto, uma coisa sobrenatural e um movimento real. Ele se converte, o véu é tirado. Então, existe alguma coisa acontecendo na hora que alguém se converte. E não é uma coisa simples, é uma coisa real. E aí, você contrasta, para terminar, Atos 15, versos 19, para terminar, Atos 15, 19, a gente vai ver o Concílio de Jerusalém e a gente vai dar as explicações necessárias. Por enquanto, eu estou dando a base bíblica. O texto da Atos 15 diz que, quando eles fizeram o Concílio de Jerusalém, aqueles judeus estavam dizendo que os gentios tinham que guardar a lei e crer em Cristo. E aí o Tiago vai e apresenta lá e fala que não tem que guardar a lei e tem que crer em Cristo. Aí ele vai explicar e diz: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Então, alguns resumos para todo mundo saber. Convertida é a pessoa que se moveu de um lugar espiritual para outro lugar espiritual. Isso é a pessoa convertida. Vou explicar já em termos de palavra grega para você entender o conceito. Convertidas são as pessoas que se moveram. Aquele é um convertido. Quem não se moveu pode ser um crente, pode ser um judeu, pode ser um ateu, pode ser um amigo do evangelho, pode ser o que for. Não tem na Bíblia amigo do evangelho, mas tudo bem. É amigo na fé, tal. Pessoas boas, pessoas legais, tio, mãe, mas não tem nada a ver com salvação. A conversão é indispensável à salvação. No Antigo Testamento, eu vou ler Zacarias 1,4. É o único texto que eu vou ler do Antigo Testamento, só, porque nós estamos falando de reino de Deus, então só vou ler um do Antigo Testamento, para vocês entenderem que é diferente. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam. O que eles clamavam? Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. O que eu coloquei esse texto? Para você entender que no Antigo Testamento fica fácil.
O que é se converter no Antigo Testamento? Claríssimo, facílimo. Facílimo. Por quê? Tem a lei de Moisés, tem o procedimento da lei de Moisés. Se afastou da lei de Moisés, volte-se para a lei de Moisés. É fácil de entender isso. A pessoa não está fazendo a Páscoa, então não está guardando o sábado. Meu irmão, nenhum de vocês guarda o sábado. Mas eles não estavam guardando o sábado, tinham que voltar a guardar o sábado. Então, assim, se voltar e se converter no Antigo Testamento, é fácil de compreender, mas não é isso para nós do Reino de Deus. O Reino de Deus é outra pegada. Você está saindo de um lugar para outro. E o que é conversão na prática, no entendimento? Conversão significa, olha só, epistrefo no grego significa, olha só, conversão não é sentir nem ver. Conversão é dar meia volta. Então, uma pessoa ímpia está andando para perto de... Opa! Converteu. Dar meia volta. Conversão é literalmente dar meia volta. Está numa direção, muda de direção, isso é conversão. Claro, é bem fácil. Você está dirigindo um carro, conversão à direita. Só que no caso da conversão espiritual, ele se converte em outra direção. Então, tem que ser ao contrário da direção que está indo. Conversão é isso. E isso é literal. Por isso que o texto diz converter dos ídolos para Deus. Daí, tem uma questão que a gente vai tratar disso. A gente tem que pensar sempre em conversão para ímpio. Crente não se converte várias vezes. Crente se converte uma única vez. Uma única vez. Quando ele se converte, ele está indo para o inferno. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo amor que nos amou, estando vós mortos, vos deu... Ufa, eu ia cair, vos deu vida. Pronto. Não cai. Você está indo em direção à perdição, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, você muda de direção e passa a andar com Cristo. A pergunta é, a pessoa que anda com Cristo peca, sim ou não, irmãos? Peca. Não devia pecar não, mas peca. Não devia pecar não. Faz besteira? Faz. Chama palavrão de vez em quando? Alguns nem tanto de vez em quando, né? Mas, tudo bem. Tudo bem não, tudo mal. Mas, esquece. Peca. O sujeito peca. Mas uma coisa é dizer que peca, outra coisa é dizer que mudou de direção. Se não mudou de direção, não se converteu. E aí é um texto de 1 João, capítulo 3, esse é um texto que eu me recordei aqui, me recordei agora, né? 1 João 3. 1 João 3. Aquele que é nascido de Deus. Verso 9. Olha o que diz a Bíblia. Verso 8 e verso 9. Vou botar o 8, que o 9 é muito pesado. Então vamos começar com o 8. Aquele que pratica o pecado, o que diz? Então, todo mundo aqui é do diabo. Amém, irmão? Não dê amém não, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui comete pecado? Então a gente é do diabo? Calma. Todo aquele que pratica o pecado, nessa tradução, você está entendendo que comete qualquer deslize. Não é assim. Você vai entender no 9. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Já deu uma luz aí, ó. Vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus manifestou o Filho de Deus. Para quê? Então você já sabe que se você vive na prática do pecado... Bom, mas aí já dei a dica do 9. Então vamos ler logo o 9. Eu já pulei para o 9. É o 9. Todo aquele que é nascido de Deus... Lê para mim? Porque nele permanece a semente divina. Olha o que diz. Esse não pode viver pecando. Ele não pode, não consegue. Se você, quando peca, não consegue dormir, dê glória a Deus. Não por pecar. É porque não conseguiu dormir. Graças te dou, Senhor, pela insônia. Porque você é alguém nascido de Deus. Porque o nascido de Deus não consegue viver na prática do pecado. O texto está dizendo. E por que não consegue? Porque aquele que peca e não liga, ele já está andando direto à perdição. Aquele que faz meia volta, fez meia volta uma vez por todas. Agora, ele pode, no meio do caminho, falar, não quero mais não. Aquele pastor me feriu. Senta na cadeira do orgulho e aponta o dedo para o pastor que feriu e pau, pau, pau. Ficou parado. Ele sabe a verdade, mas desobedece a verdade. E ele vai ser julgado? Vai.
1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses 1, também lembrei agora. 2 Tessalonicenses 1, pega aí. Acho que é o verso 7. Verso 7. Verso 7, porque ajuda o contexto. O verso certo é o 8. E de vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ou seja, ele vai trazer alívio vindo do céu. Agora, ao que diz o 8. Jesus vem em chama de fogo. Vocês vão me ajudar na hora que eu pedir, tá? Vem Jesus em chama de fogo, tomando vingança contra os que, pode ler? Duas categorias de pessoas. Não conhecem a Deus, Jesus vai se vingar. E qual é a segunda categoria? É o cara que sentou na cadeira e disse, eu quero saber não. Igreja para mim é tudo igual, pastor é tudo igual, só tem ladrão. Na igreja só tem gente imperfeita. Ou então, bem-vindo, ué. Bem-vindo. Pode vir que dê cadeira para ti. Tu não é perfeito. Mas aí, na hora que ele assume a posição de julgar, ele já não está obedecendo. Ele deveria aceitar aquelas pessoas porque ele foi aceito. Não aceito. Então, tu não é do reino. Porque a conversão é justamente isso. Eu mudo de direção. Então, você precisa compreender que a conversão ela tem um outro significado. 1 Pedro 1,23, pode colocar? 1 Pedro 1,23, esses versículos que eu estou citando aqui não estão aqui no meu resuminho. 1 Pedro 1,23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de quê? Incorruptível. Isso. Vocês foram gerados de novo. Regenerados regerado de novo. Ou seja, agora atente para isso. Todas as pessoas convertidas foram geradas de Deus. Eu estou consertando conceitos errados. Essa noite é o objetivo. São chaves da maturidade. Jesus chega para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas como um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí ele fala assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Quem não nascer de novo não vê, quem não nasce da água e do Espírito não entra. O vento sopra onde quer, não sabes onde vem, não sabe nada. Assim todo aquele que é nascido. Aí, tu és mestre Israel, não sabe isso? Não sabia. Não sabia o que era aquilo. Tem que nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? É a mesma coisa que conversão. A conversão, você muda de direção, converteu. Mas o que aconteceu dentro da pessoa para a pessoa mudar de direção? Nasceu de novo. Então, ele é gerado de Deus e muda de direção. Ok? Vou falar já já sobre arrependimento, que é totalmente diferente. Então, a conversão, portanto, tem que associar uma mudança de coração. Uma pessoa que está entre nós, você sabe que direção ela está indo? Não. Uma pessoa que está na sua conexão é seu amigo. Você está aqui, tem um tio, um primo, chegou de viagem, falou, o cara foi num retiro aí, se converteu. Como é que você sabe que ele se converteu? Não sabe. Você sabe que direção ele estava indo? Sabe. E você sabe se ele deu meia volta? Não sabe. Para saber se ele deu meia volta para outra direção, tem que ter gerado de novo. Mas você não sabe que você não entra em coração de ninguém. Então aí a conversão, Deus sabe se aquele é convertido. Só ele sabe. E está escrito isso, viu? 2 Timóteo 2 fala assim, toda uma casa tem grandes vasos, vasos de honra, desonra, e aí antes diz, o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que é do Senhor aparte-se da iniquidade. Então, esse processo interno, nós não entramos no mérito. Caterine é convertida ou não é convertida? Eu não entro no mérito. É só ver que direção ela está andando, e é só ver o fruto que ela está produzindo. Acabou, simples. Mas o fruto não aparece assim, pá, aparece no tempo. Então, a conversão não é uma coisa que você fica vigiando a conversão de ninguém, mas você está entendendo o que é a conversão. Tem que entender. Porque você tem que entender para saber se você é convertido. Para você saber se você tem uma natureza dócil, uma natureza tratável, uma natureza que odeia o pecado. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo que permanece na prática do pecado nunca viu nem conheceu a Deus. Então o que acontece é aquele que nunca... Eu já houve essa situação. Não vou dizer quem foi, mas um dos pastores dessa igreja, há muitos anos atrás, a gente foi conversar. Primeira vez que ele entrou no gabinete para conversar, naquele tempo tinha gabinete,
Ele foi conversar comigo, entrou lá. Eu quero conversar com você, pode conversar. Aí ele contou a história dele. Aí eu falei assim, tu não é crente, você sabe disso, né? Aí ele, como? Não, tu não é crente, tu é ímpio. Aí ele fez, eu? Como assim? Eu sou da igreja há muitos anos. Você é ímpio. Aí ele fez, hã? Vou repetir, você é ímpio. Porque está escrito, todo que permanece na prática do pecado nunca conheceu nem viu a Deus. Olha, nunca. Você nunca viu a Deus. Se hoje você tomar uma decisão, eu te batizo de novo. Você nunca se viu a Deus. Você é ímpio. Começou a chorar na hora. Está aqui com a gente. É um dos pastores. Porque recebeu a palavra que disse, você é um ímpio. E não sou eu que estou dizendo que é ímpio. É a palavra que diz, todo que permanece na prática do pecado nunca viu a Deus. Então a pessoa tem que dizer, rapaz, eu quero ir para o céu. Como é que faz? Se converta. Então não é eu, não é você, não é ninguém que julga. A palavra vem, ele que responda. Você dá a palavra para trocentas pessoas, só 3 respondem, só 3 se converteram. Tem algum problema? Não. Tem alguma chateação? Não. Está com raiva de alguém? Não. Só os 3 são convertidos. Por quê? Porque é nessa hora que ele diz, eu vou me mover. Conversão é o quê? Se mover. Na hora que ele vai se mover, ele ganha um novo coração para se mover. Você entendeu a conversão? Sim ou não? Conversão é movimento. Por isso que você não pode se converter várias vezes. Você já tomou, um dia você se converteu. Todo mundo que se converte vai terminar a carreira? Não. O próprio Paulo falou lá em 2 Timóteo 1,19, ele fala assim, dentre os quais estão Alexandre e Meneu, os quais entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Estavam companheiros de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, acho que é verso 9 ou 11, fala assim, Demas, amando o presente século, me abandonou. É isso mesmo. Né? Procura, aí, ó. Aí, citei certo. Ó. Que milagre. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Aí, ó. Demas foi embora. Então a pessoa dá meia volta, chega no. Tem aqui maconha gostosa, foi embora. Aí um dia você encontra aquela pessoa que está no baseado, né? Que se converteu um dia. O que tu vai pregar com aquela pessoa? Varão, você precisa se converter. Não. Converter nada, já é convertido. Ah, mas como é que ele é convertido e está no mundo? Exatamente, ele sabe o que é. Ele fez, ó, puc. O Pai me dá e ninguém as arrebatará da minha mão. Você pode pular da mão. Muito desviado que você converteu, que você conhece, é convertido. O que ele tem que fazer é o segundo ponto da pregação. Não é se converter de novo. Não existe 2 conversões para ninguém. Nasceu de novo, ele já sabe a verdade. E dói mais, porque ele é desviado, mas não dorme bem de jeito nenhum. É desviado e está ferrado. Porque sabe o que é a cruz de Cristo e não pratica. Por isso eu coloquei o texto de 2 Tessalonicenses 1,8. Ele vai trazer vingança para os que não conhecem e para os que não obedecem. É a diferença do ímpio e do incrédulo. O que é o ímpio? Nunca ouviu. O que é o incrédulo? Ele ouviu e não creu. Tem diferença. Essas palavrinhas todas têm diferença. Então, conversão é mudança de direção. Está assustado? Diga amém. Glória a Deus que não. Romanos 2,4. Romanos 2,4, a gente vai ler agora outra palavra. Vocês estão até com medo, né? Vai dizer amém, razão, tudo esperto. Romanos 2,4. Romanos 2,4. Olha o que diz. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao? Olha o que diz, a bondade de Deus leva você ao arrependimento. Já estamos em outra pegada. Conversão é movimento, arrependimento não é movimento. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. 2 Coríntios 7, 8. Texto rapidinho, o pessoal está veloz, viu? Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. O que ele está querendo dizer? Eu não sinto remorso. Embora já tenha sentido remorso, metamelomai no grego, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Aí ele continua. Mas agora me alegro. Não porque vocês ficaram tristes. Lê o resto para mim. A tristeza levou vocês ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. E o 9, esse é o 9, né?
Tá certo, é isso, tá certo. A tristeza levou vocês a se arrependerem. Aí já é outro processo. Ou seja, agora você vai entender os processos internos. A conversão é atitude, movimento. Arrependimento é processo interno. Que processo? Vamos lá. Apocalipse 2, verso 5. Apocalipse 2. Nós vamos ler 4 versículos desse Apocalipse 2. O texto de Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-se. Vamos para o 16 agora. O texto bíblico do 16. Fala assim: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, etc. Verso 21 e 22. Diz o texto: dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, olha só, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam. Então perceba bem, e eu vou ler o último texto aqui, é Apocalipse 3, verso 3 e 19, são 2 versículos. Apocalipse 3, 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Lê o resto? E arrependa-se. Se você não vigiar, isso, nenhuma saberá que hora virei contra você. E o 19, lê para mim, o 19 é o mais importante. Todo mundo, 1, 2, 3 já? Eu repreendo e disciplino. Pode deixar na tela, existem 2 palavras aí. Eu fui pesquisar qual é a diferença de repreender e disciplinar. Porque vocês têm filhos. Vocês têm filhos. E vocês repreendem e disciplinam. Qual é a diferença de repreender e disciplinar? Tem diferença. Você que é pai já sabe aí. Você pode falar uma repreensão e você aplica uma disciplina. São 2 coisas diferentes. A repreensão, ela implica em vergonha. Vamos imaginar que eu fosse repreender uma pessoa aqui e falava: fulano, não faça mais isso. Eu estou fazendo uma repreensão e trazendo vergonha para essa pessoa. Para adultos não se deve fazer isso. Você tem que repreender à parte. Mas vamos imaginar que eu fizesse isso. Tá, não sei o quê. Esse processo de repreensão é uma parte. Mas a outra parte é moldar o caráter. E é só com disciplina que molda caráter. O que é disciplina? Cerceamento de várias coisas. Não, você não faz isso. Não, você aqui. Não, agora você não tem isso. Agora você não tem aquilo. Disciplina não tem pena. Qualquer pai que está sentado aqui, que tem pena dos seus filhos, não os ama. Vou repetir. Qualquer pai que está aqui, que tem pena dos seus filhos, não os ama. Porque você prefere evitar a dor do que formar caráter. E Deus não tem disso. Se a gente fosse tratar uns aos outros como Deus trata, a gente estava sendo muito mais duro e firme do que está sendo. Porque Deus broca, velho. Deus não considera. Não é o quê? Pedro entra, está na igreja, entra Ananias, buf, cai lá. Safira, buf, cai lá. Eu lhe pergunto, quem é que agora vai enganar mais ninguém na igreja? Quanto é que você tem? Não, pai, é 112 reais. Calma, não precisa mostrar o dinheiro, não. É desse jeito. É desse jeito. O cara tira a carteira de 112. Não, calma. Eu não mandei você dar os 112, não. É desse jeito, velho, com medo. Porque perda de medo. Por quê? Porque ele viu aquilo ali que Deus não alisa. Então, essas 2 palavras foi Deus que disse, eu repreendo. Agora, veja só a diferença. Ele não está dizendo que vai haver um movimento. Porque o arrependimento não é um movimento. O arrependimento é uma mudança de entendimento. O que é arrependimento? Todo mundo sabe a palavra grega de arrependimento, todo mundo conhece. Está na capa de um bocado de livro. Tem um livro de J.B. Carvalho chamado Metanoia. Todo mundo conhece, metanoia. Mas me ocorreu uma coisa muito legal sobre o arrependimento. A gente vai chegar direitinho com essa coisa aí. A metanoia, todo mundo sabe que metamorfose, o que é metamorfose? Meta é mudança, morfo é forma, metamorfose é mudança de forma. Todo mundo sabe disso. Então, meta é um sufixo que fala da mudança, só que noia é uma palavra impressionante. É isso que eu quero falar hoje com você. Quando a gente fala, o cara está noiado, né? A gente fala assim, o cara está noiado, o cara está pinel, né? Mas é porque a palavra noia, ela está no vocabulário, ela está bem pegada. Só que a palavra nous, noia, na verdade é nous.
A palavra nous, ela é uma palavra absurda, é um conceito absurdo. Estava conversando com o psicólogo essa semana, e eu falei para o psicólogo, preste atenção, ninguém sabe o que é alma. Dani está aqui? Dani está aqui. Pronto, ela está lá atrás. Cadê Manuela? Cadê Manu? Manu está lá atrás também. Psicólogo, você está atrás? Tem um psicólogo aqui na frente. Estou brincando. Ele aqui. Ele nunca vai saber o que é alma. Nem na psicologia. Psique, no grego, é alma. E nem na psicologia você sabe o que é alma. Sabe o que é alma, filha? Pode dizer, se você sabe, me ensine aí. Não existe definição de alma. Você estuda os aspectos da alma, mas não define alma. É brincadeira? Como é que você define alma? A parte material do homem não tem só alma, tem espírito. A alma contém mente, vontade e emoções. Contém, certo. Sim, mas o que é? Tá, exame de tomografia, acha a alma na tomografia? Eletropsicologia, não sai alma. Não tem como você fazer. Pior do que alma é o nous. Ninguém sabe o que é. Quer ver? Todo mundo sabe aqui o que é cérebro. Onde é que fica a mente? Ninguém sabe o que é a mente. Queridos, ninguém sabe o que é a mente. Você está pensando, não está pensando agora? O que está acontecendo no seu pensamento? Onde é que ele está? No seu cérebro. Então, eu vou fazer o seguinte, pense com o pé, vá, tire do cérebro. Não consigo. Mas em que local ele está? Ele é descargas elétricas. Como é que você faz para achar o pensamento? Também não acha. Não existe exame para achar pensamento nem achar alma. Ninguém sabe, nenhuma ciência, neurociência, ninguém explica. Eu estava procurando algumas conceituações sobre o nous, porque isso aí eu estudo há muitos anos. A grande pergunta, e tem um camarada chamado Chalmers, ele fala a seguinte pergunta: por que processos físicos no cérebro produzem experiência consciente? Uma frase simples. Aliás, simples não, uma frase. Por que processos físicos? Por exemplo, você sente tristeza, mas você não explica por que aquilo é tristeza. Quer ver? Isso é vermelho. Nem isso é vermelho, você explica. Nem isso. Você convenciona que é vermelho, mas você não explica que aquilo é vermelho. Ou seja, toda a parte do nous, da mente nossa, você sabe, mas não mede. Você sabe assim, intuitivamente, você sabe. Renove a sua mente. Então, eu vou no Fiat, vou lá na Jacuípe Veículos, renovar a minha mente. Então, você renova o Toro, o seu carro, mas não renova a sua mente numa concessionária. Onde é que renova a mente? Onde é? E como é que sabe que renovou? Hoje, amanhã de manhã eu vou renovar minha mente. Como? Quem disse que vai renovar ou vai atrasar? Quem disse? Não tem. Não tem nenhum exame, não tem nenhuma medida para saber o que é o nous e nem como fazer alguma coisa com o nous. Como é que pode um negócio desse? Porque o nous é uma compreensão espiritual. A imagem de Deus não está no seu pé, no seu rosto. A imagem de Deus está no nous. A imagem de Deus é um mistério que ninguém explica, mas está lá. Ninguém, nem a gente explicando, mas a gente sabe o que é. Você agora está pensando, rapaz, minha mãe, eu estou com tanta saudade de ver minha mãe. Não sabe onde fica isso? Em que neurônio? Nada. É desse jeito. Então, o negócio é tão forte, é tão maluco, que 6.000 anos de civilização não deu conta nem de explicar o que é isso. Nem de explicar. E como é que se arrepende? A Bíblia trabalha com um conceito de nous, chamado entendimento. Eu vou ler Efésios capítulo 1, que também não está aqui no esboço, Efésios 1. Você vai ver, eu vou ler 2 versículos, Efésios 1 e Efésios 4. Efésios 1 fala assim, verso 17 e 18. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos. Muda a versão aí, por favor, para ARC ou para ACF. Não precisa nem tirar da tela, muda a versão aí. ACF ou ARC, qualquer uma delas. Vamos ler de novo? Tendo
Iluminado do vosso quê? Nous. Mas como é que ilumina o olho de entendimento? Agora 4:18. 4:18. Vai falar das pessoas que estão perdidas em Deus. 17:18. Olha só, 17 diz, no mesma versão, ó. E digo isso, testifico no Senhor, que não andeis como andam também os outros gentios. Continue na... Uau! Continua? No? Então, olha só. Um convertido mudou de direção, mas o seu nous, o seu entendimento está truncado. Ele deu meia volta na perdição, ele vinha para cá, ele fez, vou deixar o ídolo. Mas ele odeia a gente. Você entendeu? Ele está indo na direção do inferno, mas ele é altamente avarento. Ele está andando para Cristo, mas ele é avarento. Ele deixou o ídolo, mas ele tem um péssimo relacionamento com seus pais. É convertido? É. E onde é que está o problema? No entendimento. A sua mente ainda não passou por um processo de transformação. A mente. Ou seja, ele pensa, entende tudo errado. Está na direção certa, com a mente errada. Está na direção certa, buscando o que é errado. O sujeito vem para a igreja para olhar a menina. Estou falando que isso aqui, não, aliás, isso não acontece, é só um exemplo. Então, se tu mudou de direção, anda assim. Glória. O que aconteceu? A direção está certa, a mente está torta. E ele precisa passar por um processo de quê? De arrependimento. Meu irmão, é nessas horas que a galinha pula, velho. Como diz, o menino chora e a mãe não vê. Porque nessas horas o Senhor vai mudar a sua mente. Pergunta para você, querido, você está ajudando o processo de mudança dos seus próprios pensamentos? Não estou ajudando, não. Fique tranquilo que o Espírito Santo tem poder, ele ajuda. Se você não fizer, ele faz. Irmãos, essas coisas se chamam arrependimento. Não precisa a pessoa chorar para se arrepender, não. A pessoa se arrepende assim. É só vir o entendimento. A gente está traindo a mulher, traindo a esposa, está tomando cachaça, tal, está fumando, tal. Eu já batizei gente aqui fumando, irmão. Eita, que não devia ter dito isso. Claro, que não entrou no tanque de batismo. Pastor, tá. Não é isso não, tá? Estou falando. O camarada falou assim, eu não posso batizar porque eu estou fumando. Aí eu falei, entra aqui, nunca mais fuma. Aí ele falou, o quê? Aí tá, rapaz, tu não sabe o que é o poder de Deus, não é? Agora veja só. Eu sei o que é o poder de Deus, o cara não sabe. Aí eu falo, rapaz, tu entra aqui, tu vai ver que nunca vai fumar. Ele, em vez de acreditar na Bíblia que ele ouviu, ele devia ter acreditado lá atrás na Bíblia, ele já era convertido. Já estava na direção certa, mas eu não posso ir não, que eu tenho carteira de cigarro aqui, não vou não. Cara, anda, não tem condição não, velho. E na direção certa. Ah, pai, me dê sua carteira de cigarro, eu entro no tanque de batismo com sua carteira. Ah, então eu entro com você. Tipo isso. Não foi isso não, tá? Só exemplo. Ele entrou no tanque, nunca mais botou cigarro na boca. Por quê? Abriu-se o entendimento que o poder está liberado sobre todo mundo que está com Cristo. E ele fez, então tá, pronto, pegou, pronto, nunca mais. É com pornografia, é com bebida, qualquer coisa, irmãos. Agora, como é que essa mente muda? Ela muda quando a palavra de Deus está dizendo para você alguma coisa e você baixa a guarda, velho. O que tu entende de quê de vida, pelo amor de Deus? Tu entende o que de futuro, pelo amor de Deus? Tu entende o que de prosperidade, pelo amor de Deus? Tu entende o que? Não, eu sei tudo. Sabe tudo o quê? Tu sabe que doença você tem? Tu sabe qual é a deformidade do seu DNA? Quando você tiver 57 anos, qual a doença você vai ter? Tu sabe nada. Tu sabe nada.
Seu DNA sofreu N mutações de Adão para cá, e tu não sabe qual é a sua herança genética. Como é que fica aí? Não sabe. Ninguém sabe nada. A gente tem opiniões desse tamanho, mas não sabe nada. Ele não sabe quem vai morrer primeiro. Não vou dizer isso assim, mano. Você não sabe se você vai morrer primeiro ou sua esposa vai morrer primeiro. Você não sabe nada. Ninguém sabe nada. Você não sabe se você vai enterrar seu filho ou seu filho vai enterrar você. Você não sabe. Calma, já tem um só. Segura ela aí, em nome de Jesus. Não vai adiantar segurar. É desse jeito. A mente precisa compreender coisas que não está compreendendo. É preciso, portanto, irmãos, uma coisinha que é para eu fechar. A gente tem a conversão, e eu vou dizer bem claro, se você não mudou de direção, você é gente boa, gosto de você. Gosto de você. Não vou te tratar mal, mas tu não é convertido. Porque tu está indo na mesma direção que sempre foi. Tu não é convertido, tu é um ímpio. Meu amigo, ímpio amigo, mas é ímpio. Porque está naquela direção. Mas se tu mudou de direção e está travado naquilo que você sempre pensou, eu vou, mas eu vou, minha faca que eu enfio em alguém, eu vou, a carteira pastor não pega. E tu está andando assim, tu está andando troncho? Pode andar troncho. Jesus vai chegar para você, vamos consertar esse treco aqui? Isso aqui está tudo errado. Quem roubava não roube mais, para de mentir, cara. Aí você fala, mas mentir me livra de coisa. Eu vou te mostrar que não livra, só a verdade livra. Não, já me escapei de cada uma. Vou aprontar uma para você com essa mentira sua. O Espírito Santo aí puxa teu tapete e você, quando é pego na mentira, mas Deus, o que tu fizeste? Aí o Senhor fala assim, tu não sabe de nada, inocente, eu estou só começando. Desse jeito, porque Ele expôs você para você trocar a mentira pela verdade, porque quer trocar a mentira pela verdade, não porque está apanhando. Você passa a amar a verdade e aborrecer a mentira, mesmo, e a Bíblia fala, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu santo monte, quem morará no teu santo templo, quem morará no teu santo monte, aquele que é limpo de mãos, que não jura enganosamente, que não entrega a sua vida à vaidade, e aí fala assim, esqueci agora, o que é da verdade? Esqueci mesmo, fui falar a parte que não é do versículo. Aquele que não jura, mesmo que com dano seu, não muda. Aquele que jurando, mesmo com dano seu, não muda. Não vou fazer. Não vou. Por quê? Porque eu falei que não ia. Ou então, eu vou te dar R$1.000. Aí descobre que R$1.000 é para pagar a agiota. Você fala, pode levar. Estou retado, mas pode levar. Porque prometeu. Tem palavra e não volta atrás. Então, quem ama a verdade, ele mudou porque amava a mentira. Como é que muda? Arrependimento. Arrependimento começa assim. Quem és tu, cara pálida? Que tu sabes. Aprenda de mim que eu sou manso, que sei tudo. Tudo. Me esvaziei. Sabia todos os corações, todas as intenções. Mas nunca me impus. Eu sei das coisas. Seja mais humilde, cara. Seja mais humilde. Tu não sabe teu futuro. Tu não sabe o amanhã. Tu não sabe nem quantos cabelos tem na tua cabeça. Tu não sabe absolutamente nada. Rapaz, muda teu proceder com tua esposa. Muda teu proceder com tua mãe. Vai lá e simplesmente diz, meu pai, me perdoe, eu fiz mesmo. E o que vai acontecer? Não importa o que vai acontecer, você mudou o entendimento. O que vai acontecer é outra história. Ele está discutindo o ganho, quanto eu vou ganhar para fazer as coisas. Não vai ganhar nada. Você já ganhou quando foi salvo. Você foi salvo e já ganhou. Agora vai fazer o que é certo, porque a mente quer o que é certo. Então você tem o convertido e o arrependido. O convertido está tudo na direção para cá. Mas o arrependido está andando assim, ó. Estou livre, rapaz, estou livre. Estou de boa. Por quê? Se eu pecar, levando na mesma hora. Ou você não peca, não? Eu não peco, eu tropeço. Como assim, rapaz? Sem peca? Não, eu tropeço. É isso mesmo. Quem anda arrependido, tropeça. Não peca. O que é nascido de Deus, não peca. Então, exagerei um pouco. Não, mas está certo. Tiago, capítulo 5, fala assim, fala que confessai os vossos tropeços uns aos outros. Eita, foi mal aí, poxa.
Aí, rapaz, eu fiz uma besteira ontem. Eita, rapaz, briguei com minha mulher. Já pediu perdão a ela? Claro, na hora. Não durmo, obrigado. A mente é assim. Não defende nada. Quem está arrependido não defende nada. Defende reputação. Irmãos, todos os pastores que pregam aqui falam mal de si. Várias vezes eu até ultrapasso, falo mais de mal do que eu devia. Né? Dou uma ultrapassadazinha. Né? Por quê? Estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Não estou me lixando. Minha imagem. Que imagem? Eu só tenho a verdade, não tenho imagem. Eu tenho o que eu sou e Deus já sabe o que eu sou. Você gosta de mim? Bênção. Eu errei com você? Você que me perdoe, irmão. Engraçado, não tem nenhum versículo na Bíblia para pedir perdão. Falei hoje de tarde com a pessoa. Peça perdão para a Caterine. Não tem, mas perdoe Caterine. Tem. Estou lhe perdoando, viu, irmão? Mas não vou pedir perdão. É desse jeito. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que é, então é. Então, é simples. Meu irmão, só vou te dizer uma coisa. Toda pessoa que se converte, no dia que se converteu, se arrependeu do que foi até aquele dia. Eu termino com uma palavra. Mateus 4,17. Mateus 4,17. Todo mundo vai ler para mim. 1, 2, 3, já? Ninguém se arrepende porque fez algo grave, irmão. Eu me arrependi porque fiz algo grave. Não me arrependo diante dos céus. O governo chegou e eu já estou errado. Eu não posso andar porque eu quero. Jesus falou isso, não falou arrependa-se e converta. Ele falou arrependa-se porque o governo chegou. O que significa isso? O teu governo até agora não deu certo. Então o governo meu agora vai dar certo. Então você andou sempre pela tua cabeça, agora é pela minha cabeça. Então quando você faz uma caca, você fez por quê? Porque não andou conforme a cabeça, que é Cristo. É simples, irmão. E você se conserta com Deus. E depois faz as contas para ver com quem se conserta. Não tem que se consertar com as pessoas necessariamente, não. Não tem necessariamente, não. Vai pedir perdão às pessoas? Não tem na Bíblia pedir perdão às pessoas. Zaqueu disse, se eu roubei, vou dar metade dos bens aos pobres, e se eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. Jesus não mandou ele fazer isso, não. Ele que disse que fez. Fora isso, não tem nenhum texto na Bíblia que vai dizer, vá lá e peça perdão. Tem um texto que fala, reconcilia com o teu amigo, quando você vai louvar, vai adorar, vai oferecer uma oferta e vir. Rapaz, estou devendo. Então ele está dizendo, é mais importante o seu relacionamento com os seus irmãos do que ficar adorando sem brigado com ele. Então vai lá e reconcilia. Varão, a gente vacilou, brigou essa semana, não foi? Rapaz, eu disse, então você está se reconciliando. Relacionamentos são muito importantes. Mas a palavra de Deus manda eu perdoar. Então eu entro no caminho do perdão, entro no caminho da humildade e nunca mais saio. Toda vez que eu pisar no tomate, eu volto atrás e digo, Senhor, Jesus governa a minha vida. Amém, queridos? Ouvimos muito pouco, de um modo geral, sobre conversão e sobre arrependimento. Mas o que a gente precisa não é de conversão. A gente precisa viver uma vida em constante arrependimento, em constante metanoia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o arrependimento, a metanoia. Exatamente aí. Então, pare agora, olhando para mim, olho fechado. Durante a palavra, o Espírito Santo de Deus falou com você. Mas não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Você sabe por quê? Porque a minha palavra foi muito boa. Que nada. Sabe por quê? Porque o Espírito já está aí. Ele já fala com você sempre. Ele já está aí. Não tem nada a ver comigo, tem a ver contigo. Tem a ver com Ele e contigo. Ele está falando contigo aí agora. Pense aí, você é convertido? Você abandonou algo e foi em direção a outra coisa? Você que sabe. Eu acho que sim. Mas se não, também não tem problema, não. Hoje você diz, agora, a partir de hoje, eu saio e vou. Eu me movimento, eu me converto. Por quê? Porque acabei de entender, com meu entendimento, de que tudo que eu acho não é nada.
A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. Amém? Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Como sempre eu faço, eu vou começar a orar. E observe, queridos. As pessoas precisam chorar para se arrepender? Não. Não, Senhor. Lembra-te de onde caíste, não é chore onde caíste. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Ou seja, lembre de onde você caiu e refaça o seu caminho, renove a sua mente, repense a sua história, refaça a sua história. É simples assim, irmão. Mas só que tem um detalhe, simples com poder, porque Deus está falando contigo. O poder está em você, aí agora. E eu vou fazer uma coisa bem simples. A gente sempre faz quinta-feira, um monte de gente toma decisões. Talvez seja o dia que você vai tomar sua decisão definitiva. A primeira, talvez seja uma coisa específica que você se arrepende de se economizar. Você está se guardando para quando, santo varão? Para quando? Você está guardando forças, energia e recursos para quando? Para qual dia de amanhã? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Não existe o amanhã, só existe o hoje. Então, hoje é o dia de você dar um passo. Então, eu vou começar a orar e eu quero que você tome uma atitude. Todos tomarão? Não. Mas você que está aqui vai tomar, porque o Senhor te chamou essa noite. A palavra é de ensino, mas a gente não pode terminar o ensino sem orar. E nós vamos orar e eu quero já chamar você para vir à frente. É noite de conversão e de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui gratos ao Senhor pela Tua poderosa palavra. Estamos gratos ao Senhor. Eu quero chamar os pastores para, se puderem, subir aqui no púlpito, estendendo as mãos aos que vieram à frente, só na direita, ou então passarem no meio do povo e tocar em cada um deles. Portanto, Pai, eu quero dizer, Senhor, que demorou muito tempo para eu desistir, Senhor, das coisas que eu me aferrava. Espírito Santo, muito obrigado por eu ter quebrado a cara. Muito obrigado pelos fracassos, pelos tropeços. Todas estas coisas foram claramente um quebrantamento do Senhor. Todas essas coisas para mim foram, Senhor, a mão amorosa do Senhor. Eu reconheço o Senhor em todos estes meus tropeços, meus orgulhos, Senhor. Nada disso presta, mas o Senhor transformou tudo isso em certezas de que é tudo por Ti, é tudo contigo, é tudo com a Tua mão, é tudo com a Tua verdade. O caminho é o Teu, meu Deus. Nós queremos, Senhor, nos posicionar esta noite, abrindo mão das nossas convicções, não convicções da palavra, mas as convicções sobre nós, sobre o nosso saber. Nós queremos nos render, nós queremos baixar a guarda, nós queremos, Senhor, aceitar que a confissão e o abandono são a prova de que o Senhor manda em nós. Que o Senhor governa as nossas vidas, que o Teu governo é um governo de paz, o Teu governo é, como diz a Tua palavra, o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz. Senhor, eu quero, sobre estas vidas que estão aqui, que eu não sei quais são, eu quero, Senhor, justiça, caráter, sobre cada um, Senhor, formação, moldagem do Senhor. Eu quero, Senhor, pedir que a alegria lhe seja conferida, como lemos hoje. E eu peço ao Senhor que haja paz em cada coração. Jesus não é paz por uma emoção, é paz porque o Senhor, essas pessoas se renderam ao Teu governo, arrependei-vos porque chegou o governo. Jesus, nós queremos dizer que estamos tomando o Teu jugo suave, o Teu fardo leve hoje. Queremos reafirmar que nós já abandonamos os ídolos, nós já abandonamos o pecado, nós já abandonamos, Senhor, aquela vida da qual Paulo falava para os gentios abandonarem. Nós já abandonamos e nós não vamos olhar para trás como a mulher de Ló.
mas nós queremos, Senhor, ter a mente moldada para ter o caráter parecido contigo. E por isso nós abrimos mão daquilo que nós nos aferramos, eu sabendo que o Senhor não se apegou a nada que se podia aferrar. O Senhor soltou tudo para se tornar homem obediente e humilhado até a morte de cruz. Senhor, nós fazemos isso esta noite, decidimos pelo poder do Teu Espírito. E por fim eu oro, Senhor, para que cada um dos Teus filhos, esta noite, ao compreenderem claramente aquilo que o seu entendimento estava talvez embotado, cego, Senhor, sem clareza, que cada um dos Teus filhos agora se aproprie do poder que já existe em cada um desses, para, Senhor, nesta vida de poder, possam, Senhor, andar de modo digno do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração e declara o seu amor pelo Senhor. Declara amor pelo Senhor. Eu te amo, Jesus. Que Ele te ama, Ele ama você, Ele cuida. E se você está passando por uma coisa bastante difícil, agora agradeça, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me quebrantando para eu mudar as minhas ideias, trocar pelas tuas ideias, o meu pensamento pelos teus pensamentos. Pode agradecer, que Ele te ama. Ele faz isso porque é teu Pai. Ele só troca porque é teu dono, é teu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e que você, esta noite, durma muito bem na paz do Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa noite. Glória a Deus. Nice, deixa eu falar um negócio, está proibida de você e Marina andarem juntas, viu? Excelência demais junto não dá certo, dá curto-circuito. Deus abençoe, queridos. Até domingo.